perturbador observar as semelhanças entre a retórica desses líderes e os horrores do passado. No nazismo, os judeus foram perseguidos como um inimigo comum e imaginário, responsabilizados por todos os males da sociedade. Hoje, vemos a mesma lógica sendo aplicada contra imigrantes e refugiados e outras minorias. Donald Trump e seus apoiadores na extrema-direita mundial transformaram esses grupos em bodes expiatórios, alimentando o medo e o ódio para justificar políticas desumanas e excludentes. Isso não é apenas imoral, é um perigoso retrocesso. O mundo já viu isso antes. O nazismo precisou construir um inimigo comum, os judeus, para justificar sua política de perseguição e extermínio. Hoje, essa nova extrema-direita segue o mesmo roteiro, apenas trocando os alvos. Agora, são os imigrantes, os refugiados, o medo, a arma que utilizaram no passado e o mesmo usado nos dias de hoje para convencer as pessoas de que precisam ser protegidas de uma ameaça que na realidade não existe. E no centro desse discurso está Donald Trump, um homem que não representa os interesses da Europa, da América, e talvez apenas represente os interesses de uma minoria estadunidense, mas representa bem uma elite que se alimenta da divisão, do medo e do ódio. Sobre estes novos nacionalistas, podemos, sem medo de errar, afirmar que o resultado dessa união global será a submissão a uma cultura estrangeira. Um exemplo disto viveu o Brasil, quando o presidente, antes mesmo de ser eleito, fez continência à bandeira estadunidense. Muitos políticos vinculados a esta extrema-direita no Brasil cobram do atual presidente dos Estados Unidos medidas contra nosso país, não ligando quanto sofrimento possam causar a seu próprio povo. Jamais foi um instrumento para a imposição de costumes ou para justificar a exclusão do próximo. A salvação espiritual proposta no cristianismo é uma questão pessoal e individual, não uma imposição de Estado. A história nos mostra que sempre que religião e política se fundem, o resultado é a perseguição, a violência e o autoritarismo. Amigos, a tolerância ao extremismo coloca o mundo mais uma vez em perigo. É um atestado de que não aprendemos nada com nosso passado de guerras, genocídios e destruição. O surgimento do extremismo hoje, diferente do que foi no passado, não é apenas uma ameaça localizada. É uma ameaça global que exige uma resposta local e global. O mundo precisa se unir agora, antes que seja tarde demais. Precisamos combater o ódio, a intolerância e a divisão com solidariedade, diálogo e respeito à diversidade. Concluo dizendo que o futuro da humanidade depende de nossa capacidade de aprender com os erros do passado e de construir um mundo onde a paz e a justiça prevaleçam sobre o ódio e a exclusão. Não podemos permitir que o extremismo nos divida, não podemos permitir que o medo nos cegue. O mundo precisa de união, não de nacionalismos egoístas. Não podemos conviver com a ridícula ideia de um mundo com uma única cor, pois isto é involução e não evolução. O mundo precisa de esperança, não de discursos de ódio. O mundo precisa de ideias e soluções, mais do que críticas vazias. O mundo precisa de nós, agora mais do que nunca. A tolerância ao extremismo é permitir que a história se repita. A humanidade já conheceu as consequências do ódio, da xenofobia, da intolerância e do radicalismo, do ridículo discurso da chamada raça superior. Já vivemos guerras devastadoras, porque líderes acreditaram que poderiam definir quem pertence ou não a uma sociedade. Se não nos posicionarmos agora, se não denunciarmos e combatermos com a rigidez das leis esse ressurgimento da cultura da intolerância, estaremos sendo todos cúmplices de futuros assassinatos e genocídios. O mundo precisa se unir contra o extremismo antes que seja tarde demais. A hora é chegada. A hora é já.